pessoal aqui do Connect News. No Salmo 121, versos 1 e 2, diz o seguinte: elevo os meus olhos para o monte e me questiono, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem de Deus, aquele que criou os céus e a terra. Esse vídeo é para edificar um pouco mais da sua fé. Exatamente, nós vamos estar mostrando nesse vídeo um testemunho da nossa querida irmã Ivonete, que é membro da igreja Gilead lá de Limoeiro. Que esse testemunho venha edificar muito a sua vida. Queria desde já agradecer a irmã Ivonete, agradecer o pastor Edinaldo, mandar um abraço bem forte para todos que compõem a igreja Gilead de Limoeiro. E fique com esse vídeo e que esse testemunho venha impactar a sua vida e aumentar um pouco a tua fé. Que Deus em Cristo te abençoe. Um milagre, eu precisava de um milagre, quando os homens não puderam me atender. Um milagre, eu precisava de um milagre, quando tudo parecia escuridão. Olá, gente, eu sou Ivonete, eu sou membro da Igreja Cristã Gilead de Limoeiro do Norte. Eu estou aqui neste momento para falar de milagre. A palavra de Deus nos orienta a contar as bênçãos recebidas do Senhor, para que outras pessoas, passando por situações difíceis, sejam edificadas através da fé. Tem um hino na harpa de número 564 que diz assim: quantas bênçãos dizes, quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso o quanto Deus já fez. E é para isso que eu estou aqui, para contar para você o que Deus fez na minha vida e na vida da minha família no dia 9 de julho de 2015. Saíamos para Fortaleza. O que me chama a atenção é que essa minha viagem não estava programada. Eu decidi ir porque a Marília, a mãe dela que mora com ela, foi um dia antes. E eu decidi ir para retornar com Eris Lake porque Marília iria ficar em Fortaleza para umas consultas médicas. E ao entrarmos no carro, a Marília pediu para que a gente trocasse de lugar. Eu ir para o banco da frente e ela ir para o banco de trás. Por 3 vezes ela pediu, mas eu não ouvi. Eu creio que Deus, sabendo do que estava para acontecer, poupou. Ali aconteceu já o primeiro milagre. E aí saímos em direção a Fortaleza. Chegando no Triângulo de Morada Nova, nos deparamos com um caminhão que vinha carregado de madeira. Houve uma colisão, nos deixando gravemente feridos. Reuniu-se ali a população da comunidade no local. Muitas pessoas, ao ouvir o choro de criança, tentam abrir o carro para salvar. Chega o SAMU e nos levam todos para Russas. Chegando em Russas, Eris Lake e Marília, com muitos machucões e algumas quebraduras. O Ian foi examinado, não sofreu sequer um arranhão. Mas eu, como estaria o meu estado? A essas alturas, queridos amados, a notícia já tinha sido divulgada nas redes sociais. E muitas pessoas se deslocavam até a Russas para saber de fato o que estava acontecendo. E chegando lá, constataram que a situação era pior do que se imaginava. O meu estado era gravíssimo. Eu estava com hemorragia interna e perdia muito sangue. Em Russas não tinha como ser feita a cirurgia por conta da gravidade. Os médicos me encaminharam para Fortaleza, mas temiam a distância, achavam que eu não chegaria lá com vida.
E enquanto eu me deslocava, ouvinte, você que está do outro lado da tela, pessoas queridas, amigos de familiares, entram em contato com médicos limoeirenses que trabalham no IJF. E lá estava um médico de plantão. E esse médico decide ficar e aguardar a minha chegada. Eu não vejo isso como uma coincidência. Eu vejo o agir de Deus, o mover de Deus, porque Ele usa pessoas, Ele toca no coração das pessoas. Deus nos momentos em que a gente menos espera. Chegando em Fortaleza, no IJF, lá estava o médico à minha espera. Foi feito os procedimentos e eu estava com múltiplas fraturas nos diarcos costais do hemitórico esquerdo. Foi feita a laparotomia explorada, que constatou hérnia diafragmática mais lesão esplênica. E a toracotomia fechada em selo d'água do hemitórico esquerdo. Enfim, foi retirado o baço, foi refeito o intestino. Eu estava com 6 costelas quebradas. Eu estava com a escápula quebrada. Eu não dava notícia de nada, queridos, amados, você que está ouvindo esta gravação. Eu não dava notícia de nada. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Deus estava do meu lado. Deus estava comigo. E tinha pessoas do meu lado cuidando de mim. Depois de alguns dias eu abri os olhos e perguntei à minha irmã pelo Ian, pelo meu netinho de apenas 6 meses. Ela olhou para mim e disse que o Ian está bem, o Erisley está bem, a Marília está bem. E você também está bem. Porque o fato de eu estar com vida para ela já era uma grande vitória. Porque fazia apenas um ano e 2 meses que a gente tinha perdido uma irmã de acidente. Foi uma fatalidade. Ainda estavam todos muito sofridos. E a possibilidade de perder mais um ente querido trazia muita angústia. Mas no hospital foi feito os procedimentos e ali, irmãos queridos, amados, eu passei por muitas dores. Mas em todos os lugares existem pessoas boas, existem pessoas solidárias. E uma enfermeira chegou para mim e perguntou se eu confiava em Deus, se eu acreditava em Deus. E eu disse que sim, eu confiava em Deus, eu acredito em Deus. E ela disse que eu pedisse para Ele, para acalmar o meu coração. E aí eu lembrei de um louvor, que esse louvor fez parte da minha história. Em todo o período que eu estive no hospital, eu sempre louvava Ele, eu sempre escutava Ele. E quando eu escuto, eu lembro, passa um filme na minha cabeça. É como se eu vivesse tudo de novo. Mas eu agradeço a Deus. E o louvor diz assim: acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço uma da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Eu consegui dormir. E quando acordei, aquela senhora não estava mais ali. Mas os problemas surgidos, apareceram outros problemas. Eu precisava passar por mais uma cirurgia. O coração estava comprometido.
O risco de morte aumentava a cada dia. Teria que ser transferida para um outro hospital, o hospital de coração. Conseguir vaga era quase impossível. E aí, lá também no hospital, tinha um médico, um outro médico que foi criado praticamente com os meus filhos. E era ele quem dava as informações para os familiares. Um certo dia ele ligou para o meu sobrinho e disse: tire a sua tia daqui, porque ela vai morrer. Meu sobrinho, que havia viajado para Minas Gerais, voltou para acompanhar de perto a situação. Chegando em Fortaleza, a situação não era agradável e ele veio para Limoeiro a noite toda batalhando, lutando para conseguir uma liminar. Porque é assim que Deus faz. Deus prepara pessoas, Deus capacita pessoas para na hora da necessidade agir. No dia seguinte, meu sobrinho chega no hospital de Messejana com uma liminar que consta que entre 48 horas eu terei que fazer a cirurgia ou o Estado pagará multa de 30 mil reais diários. O que parecia impossível, Deus resolveu, porque é assim que Deus faz. Chegando em Messejana, o meu quadro ainda inspirava cuidados. Eu estava com muita febre, dor torácica, problemas na pleura, muito cansaço. Examinaram o pulmão e colocaram drenos no tórax. Após o tratamento com antibióticos fortes, tive uma melhora. E aproxima o dia da cirurgia. O tempo todo, a igreja estava prostrada aos pés do Senhor, clamando por mim. O diretor da escola a qual eu trabalho reuniu os funcionários e estavam lá clamando por mim, intercedendo por mim. Familiares de perto e de longe ligavam para mim, seus amigos, pedindo oração, pedindo que rezasse, que intercedesse pelo familiar que estava passando por uma situação difícil no hospital. No livro de Jeremias, no capítulo 33, versículo 3, diz o seguinte: clama a mim, e eu responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Clama a mim, e eu responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Porque Deus não rejeita oração. Tem um louvor que diz assim: Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer quando Ele estende suas mãos. É a hora de vencer. Tá sofrendo? Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Teu louvor invade o céu. Porque louvar, irmãos, quando tá tudo bem, é muito fácil. Mas louvar na tribulação, na dor, no sofrimento, e é desse louvor que o Senhor se agrada e o Senhor se compadece. Ele atende o seu clamor, o nosso clamor. Ele dá a resposta no tempo dele, mas ele dá. Chega o dia da cirurgia. O médico chama minha irmã e diz que tem 2 cirurgias para serem feitas. E que vai fazer a cirurgia mais simples, que é a dissecção da aorta. Mas ele também diz: depois, se eu sobreviver, depois fará a outra.
Minha irmã olha para ele e diz: doutor, ela vai sobreviver, porque o Deus que servimos é o Deus que pode todas as coisas. E eu tenho certeza que ela vai sobreviver. Ela vai resistir a essa cirurgia. E o médico simplesmente olha para ela e diz: continue orando, mas avise a família que a possibilidade de que ela saia do centro cirúrgico sem vida é de 99%. Você ouviu? 99% era a possibilidade que o médico me dava de sair do centro cirúrgico sem vida. Eu tinha apenas 1% de sobrevivência. 1%, meus queridos amados, você que está ouvindo, 1% não é nada. Já podia preparar até o velório, já podia esperar a ambulância chegando com o funeral. Mas 1% nas mãos do Deus Todo-Poderoso, o Deus que pode todas as coisas, o Deus que é o médico dos médicos, o Deus que ressuscita mortos, Ele transforma em 100%, porque o Deus é o Deus que continua fazendo milagres, e Ele está aqui no nosso meio, comigo e com você. E enquanto eu estava no centro cirúrgico, pessoas que aguardavam o resultado da cirurgia. Tinha aproximadamente 11 pessoas da família lá aguardando o resultado. Muito ansiosos. Mas quando o médico abriu aquela porta do centro cirúrgico, com um sorriso nos lábios, de orelha a orelha, e foi dizendo: a cirurgia foi um sucesso. Minha irmã se aproxima dele e pergunta: doutor, e quando é a outra cirurgia? Ele diz: não tem mais cirurgia, porque o que tinha de ser feito já foi feito, e foi um sucesso. Vocês entenderam, irmãos? Você entendeu? Você que está aí desse lado aí, está ouvindo esta mensagem, esta gravação, esse testemunho, você entendeu o que Deus faz na vida daquele que crê? Daquele que crê. Deus é o Deus que continua fazendo milagres. Deus não morreu. Ele ressuscitou, Ele está no nosso meio. Durante 54 dias que eu passei no hospital, muitas foram as visitas que eu recebi. E entre as visitas, eu recebi a visita do pastor Edinaldo Soares, pastor da igreja de Leade. E eu estava em coma. Eu quero fazer uma observação para você. E quando formos visitar alguém que está em coma, termos muito cuidado com o que vamos falar para ele. Porque não sabemos o estágio que ele está naquele momento. E eu escutei cada palavra dita pelo pastor Edinaldo. Ele falou do cuidado de Deus com a minha vida, o cuidado de Deus com a minha família, o Deus que Deus tinha um propósito na minha vida. Deus não nos livrou do acidente, mas Ele livrou todos da morte. Livrou todos da morte. E durante esse período que eu estava no hospital, os médicos disseram que eu ficaria sem movimento algum do lado esquerdo. Talvez andasse com a ajuda de muletas ou ficaria em cadeira de rodas. E com 52 dias eu comecei a dar os primeiros passos. Deus é o Deus Todo-Poderoso. Deus é Deus que supre as necessidades. Deus, você imagina o que é uma família com 4 pessoas serem acidentadas? Precisava de pessoas para ficar comigo no hospital em Fortaleza. Precisava de pessoas para ficar com Erisley e Marília em Russas, onde estavam hospitalizados. Precisava de pessoas para ficar em casa com o Ian e familiares que estavam sofrendo com a situação. Mas Deus providenciou tudo isso. Teve pessoas que abriram mão dos seus afazeres, fecharam seus comércios para cuidar de mim no hospital, para cuidar dos meus familiares. Pessoas que estudam em Mossoró,
O colégio entrou em greve exatamente nesse período. E a mãe, ao ouvir a notícia nas redes sociais, não pensou duas vezes. Pegou a sua filha e veio deixar na Marília para cuidar do Ian. Minha sogra veio de Fortaleza exatamente nesse período e está na Cidade Alta até hoje. Ela veio resolver algum problema, mas ela veio porque Deus trouxe. Deus sabia que ia precisar dela por perto para ajudar. Isso é providência de Deus, isso é o cuidado de Deus. Muitas vezes Deus está cuidando da gente, a gente finge, muitas vezes não quer ver o que Deus faz na nossa vida. E no período que eu estive internada, como eu já falei, eu dei os primeiros passos com 52 dias. Com 54 dias, queridos, eu recebi alta, vim para casa. E quando eu cheguei em casa, também continuei recebendo visitas. Deus enviou pessoas com cestas básicas para suprir a necessidade. Deus enviou, não faltou, Deus supriu em todos os sentidos. Financeiramente, pessoas ligavam procurando o número da conta para fazer depósito. Isso não é bondade nem coincidência, isso é providência de Deus. Deus enviou uma mãe de leite para amamentar o Ian, porque ele só mamava. E a mãe, estando no hospital, não tinha como ele ser amamentado. E você, querido, você que está do outro lado da tela, se você está passando por uma situação parecida ou igual a que eu passei, creia no Deus Todo-Poderoso. Não desista de lutar pela sua vida, pela vida da sua família, porque o Deus que cuidou de mim, Ele também cuida de você. Levanta a cabeça, olha para o alto e olha para o céu e veja que Deus é o Deus que faz maravilhas. Não foi fácil eu chegar aqui para dar esse testemunho. Por 3 vezes já foi dado esse testemunho, mas alguma coisa acontece, é travado, o celular trava, acontece algum problema e não consegue chegar adiante essa gravação, para que você escute e você creia no Deus Todo-Poderoso. E é para isso que eu estou aqui, para levantar você. Talvez você esteja aí no leito do hospital, talvez você esteja acamado, esteja desiludido, achando que não tem mais jeito. Mas eu estou contando uma história que Deus transformou a minha vida, que podia ter sido uma tragédia, e Deus transformou em vitória. Levanta, levanta, irmão. Olha para o Deus que pode todas as coisas. Eu quero finalizar agradecendo a Deus e dizendo para você que está aí desse lado aí, Deus supre essa necessidade em todos os sentidos. Quando eu cheguei de Fortaleza com 54 dias, com 2 dias depois havia um sorteio na igreja de Leade. E a contemplada foi eu. Deus me deu uma moto de presente. Ele sabia das condições que eu estava passando. A família estava passando por um momento difícil. Deus me presenteou com uma moto. Não é coincidência. Eu não acredito em coincidência, eu acredito na providência de Deus. E eu quero agradecer a oportunidade por Deus me colocar diante de você para falar do amor dele, do cuidado dele sobre a minha vida. Porque Deus reina, Deus restaura e Deus salva. O meu muito obrigada. Eu quero agradecer a Deus porque tudo é para a honra e glória do Senhor Jesus. O meu muito obrigada. Um milagre. Eu precisava de um milagre quando os homens não puderam me atender. Um milagre. Eu precisava de um milagre quando tudo parecia escuridão. E quando mais eu precisei, a tua mão me alcançou. E o milagre vi você fazendo em mim.
meus olhos se abriram, pouca gente acreditou, mas a tua poderosa mão, a tua poderosa mão, eu vou contar pra todo mundo que Deus fez por mim. Eu vou contar as maravilhas de Deus. Deus restaurou a minha vida, me deu uma voz para minha geração, um milagre. Eu precisava de um milagre quando os homens não puderam me atender. Oh, um milagre. Eu precisava de um milagre quando tudo parecia escuridão. E quando mais eu precisei, a tua mão me alcançou, e o milagre veio você fazendo em mim. Os meus olhos se abriram, pouca gente acreditou,